Meu relato de parto. Meu nome é Suelen e eu sou mãe de 3 meninos, um de 8 anos, um de 4 e um de 1. Então eu vou contar para vocês hoje o relato de parto do meu filho mais velho, que foi em 2016. Bom, tudo começou com a vontade que eu tinha de ter parto normal, então já era uma decisão bem clara que eu tinha, né? Conversando com meu esposo ali, ele tinha uma ideia de que cesárea seria melhor, enfim, e a gente foi pesquisando junto. E aí eu já deixo a minha primeira dica: pesquisem muito. Quanto mais a gente acha que sabe, mais coisas a gente tem para descobrir, por incrível que pareça. Estejam bem acompanhadas, se você deseja ter um parto normal, natural, como eu gostaria que tivesse sido. Teve algumas intercorrências que eu vou contando aqui para vocês. Primeira coisa, então, a gente decidiu, começou a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar algumas doulas, que eu sabia que eu queria ter esse acompanhamento. A gente não tem família próximo, então eu não teria um apoio assim, né? O apoio feminino da doula faz toda a diferença, né? Além do que a doula tem técnicas naturais para aliviar a dor, também ajuda ensinando alguns movimentos ali na hora do trabalho de parto para acelerar um pouquinho, para o bebê descer, para o bebê encaixar, durante a gestação também, toda aquela a segurança que ela passa de ter uma pessoa ali que você sabe que entende mais do que você, é um apoio que eu considero fundamental. Eu tive doula nas minhas 3 gestações, é uma coisa que eu não abri mão em nenhuma delas. Então a nossa busca começou por profissionais, doula, obstetras. Na época que eu tive meu filho mais velho, era muito difícil encontrar, principalmente um hospital que respeitasse o parto humanizado. É, a gente mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aliás, hoje a gente mora em Camboriú, mas na época a gente morava em Balneário. E a gente tinha só uma maternidade lá, que é uma maternidade referência na região, mas que naquela época tinha uma fama de ser cesarista. Então, para vocês terem ideia, eu tinha medo até de ir lá, assim, com alguma dor, que eu precisasse no plantão, mas no final da gestação, eu tinha medo de, sei lá, alguém me dizer que eu precisava fazer uma cesárea e me levarem para uma cesárea sem eu ter necessidade. Tamanha era a fama dessa maternidade. E a gente também não tinha muitos recursos financeiros naquela época. Eu fui em Floripa conhecer uma maternidade, mas ficava fora do nosso planejamento financeiro. Então, resumindo, naquela época, a melhor opção que encontramos foi em Blumenau, no hospital, que ele atendia SUS e o nosso plano, e a gente sabia que respeitava, né, as políticas do parto humanizado. Outra dica importante é: tenham um plano de parto. O plano de parto, vocês encontram vários modelos na internet, é bem simples, é só fazer um documento escrevendo aquilo que você deseja que seja feito, aquilo que você não gostaria que fosse feito, tanto nos cuidados ali no trabalho de parto, tanto quanto os cuidados com o bebê no pós-parto. Estejam atentas a todos os seus direitos, eu digo principalmente ao direito do acompanhante, que é uma lei e que às vezes, né, ali no momento do trabalho de parto a gente fica meio perdida, porque a gente realmente tem um momento a gente perde meio noção do que está acontecendo. Então, tenho tudo isso no plano de parto. O primeiro parto, geralmente se sabe que ele é um pouco mais longo, o trabalho de parto, e a gente, como é uma marinheira de primeira viagem, não sabe nem o que esperar. Então, esse senhor ficou alugando a minha barriga, morando de inquilino, por 41 semanas, quase. 40 semanas e 6 dias. Bateu 40 semanas, ele não vinha, não vinha. Eu entrei em desespero, caminhava a praia inteira. Subi a Estrada da Rainha, pra quem não sabe, é uma subida bem íngreme que tem aqui em Balneário. E aí a gente foi no culto à noite, na quarta-feira. Aí eu comecei a ter algumas contrações com dor. Eu digo com dor, porque é comum que se tenha contrações sem dores antes de entrar no trabalho de parto efetivo, que são os pródromos. E a gestante pode ter, sei lá, a partir de 17 semanas, 20 semanas, vai variar de pessoa para pessoa. Aí a gente falou com a doula e ela falou: não, então vai para casa, descansa, toma um banho quente e me fala o que acontece. Aí eu fui para casa, tomei um banho e as contrações pararam, pro meu desespero. Aí ela falou: então aproveita, descansa, jura, né? Fiquei de quarta para quinta de madrugada na bola de pilates, me movimentando e tal, né? Pararam e não voltaram mesmo.
O banho quente, só para explicar, o banho quente, quando a gente tá com contração, com dor, se forem pródromos, que é tipo um pré-parto, assim, que não indica trabalho do parto, os pródromos vão parar ou espaçar mais ainda as contrações com o banho quente, né? E se for um trabalho de parto efetivo, vai acelerar. Então ia pegar no tranco, né? O banho quente ia me ajudar a fazer o negócio andar. Quando eu tomei banho quente, então as contrações pararam, eu sabia que era pródromos. Na quinta-feira, nada, desse menino vim, meu marido trabalhou de casa naquele dia, a gente ficou mais de boa, né? A doula falou, tenta descansar, enfim. Na quinta-feira, 10 da noite, contração com dor de novo. Aí a gente, né, falou com a doula, falou, vai pro banho, já tomei um banho quente, e aí eu vi que pegou no tranco mesmo, as contrações vieram com mais frequência. E aí a gente cronometrou ali no aplicativo de contrações e elas estavam ritmadas. Não lembro quanto tempo estavam, mas estavam ritmadas. Aí a gente ficou em contato com a doula. Como a maternidade que a gente escolheu era em Blumenau e levava um tempo para chegar, uns 40 minutos, era assim uma meia-noite e pouco, a gente ficou meio preocupado, não sabia como é que ia ser, né? Se o menino ia nascer 2 da manhã, 3 da manhã, ou só no outro dia, na sexta-feira, às 3 da tarde. E a gente foi para lá. Encontramos a doula lá em Blumenau. Quando eu cheguei na maternidade, eles mediram a dilatação. Eu estava com 2 centímetros. Detalhe que eu estava indo para Blumenau achando que o menino ia nascer no carro. Nem sabia o que esperar. Não me internaram com 2 centímetros, porque precisava ter 6 para internar. Mas aí a gente conversou lá, explicou a situação, que a gente era de balneário. Eles deixaram a gente ficar ali numa áreazinha no hospital, né, para eu ficar me movimentando, enfim, e acelerar o trabalho de parto. E a gente ficou, caminhou, subiu escada, enfim, eles emprestaram uma bola, fiquei na bola. Aí eu acho que era umas 6 da manhã, eu entrei de novo, eles avaliaram, eu estava com 4 centímetros. Aí eles, assim, por consideração da situação, que a gente era de balneário, acabaram deixando a gente internar. Então a gente ficou numa triagem, fiquei naquelas camas divididas por cortininha, mas tinha um banheiro ali embaixo, então eu fiquei na bola, no chuveiro quente, e eu acho que isso ali deu um up, assim, deu uma agilizada. Eu lembro que era assim, umas 8 da manhã, eu falei, eu preciso ir no banheiro, eu tô com dor de barriga. Dizem que quando a mulher tem vontade de fazer o número 2, é porque o bebê está muito perto. Dito e feito, eu fui no banheiro, voltei, me avaliaram, eu estava com 8 centímetros. Então, com 8 centímetros, eu já podia ir para a sala de trabalho de parto, que era uma sala com a luz mais baixa, chuveiro, bola, era só a gente, né? Só eu, meu marido e a doula. E aí a gente chegou lá naquela sala, aí eu sei que uma hora eu tava no chuveiro, e aí me deu uma vontade incontrolável de fazer força. Cara, o organismo da gente é tão perfeito, né? Que não tem aquele negócio que a gente vê em filme de médico dizendo, agora faz força. Não. É tão natural. Quando você passa por esse trabalho de parto, você entende como a gente é perfeito mesmo. Então, aí eu me abaixei e a doula falou assim, deu vontade de fazer força, né? E eu falei, deu. Aí ela já chamou as enfermeiras ali, que elas já estavam sempre monitorando batimentos, enfim. Mas aí elas meio que se acamparam ali, fizeram um ninhozinho, botaram um banco de cócoras se eu quisesse ficar de cócoras. E ali eu tentei várias posições. E eu tava muito cansada. Esse menino ficou quase 4 horas no expulsivo. Eu passava a mão assim, eu sentia o cabelinho dele já. E nada, e nada. O que aconteceu? Eu acho que eu fiquei nervosa, eu tava muito cansada, eu não conseguia me alimentar, eu tremia assim, não sabia se era frio, porque era julho, ou se era nervosa. Aí, como eu fiquei nervosa, o que aconteceu? As contrações, elas espaçaram muito, ficaram muito demoradas para vir. Na hora que vinha a força, que eu fazia força, ele descia um pouco. Só que como demorava muito para vir a próxima, ele voltava. Então a gente tava assim um trabalho que não ia para frente. Aí elas me ofereceram para fazer a ocitocina. A ocitocina, para quem não sabe, é o hormônio do amor. A gente libera o hormônio do amor quando a gente está tranquila, acolhida, confortável. No meu caso, o que atrasou um pouco, que diminuiu, que baixou a ocitocina no meu organismo, realmente foi esse nervosismo, esse cansaço. Então, elas ofereceram e eu estava muito assim, muito crítica, sabe? Eu não queria nada, nenhuma intervenção. Aí demorou, eu aceitei que se fizesse ocitocina, porque eu já não aguentava mais. Fizeram a bendita ocitocina e o negócio ficou punk. Veio uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí o que aconteceu? Eu ficava com vontade de desmaiar, tava muito fraca. Botaram oxigênio. E aí eu tava tremendo, tremendo, tremendo.
Aí uma das equipes, eu conheci todas as equipes do plantão, né, nessa história toda, me sugeriram de trocar de sala, porque a outra sala de parto ela era menor, poderia ser que tivesse mais fácil para me aquecer, enfim, que estava bem frio mesmo aquele dia. Aí nesse movimento aí de troca de sala de parto, os médicos viram a movimentação e aí, opa, tem uma coisa acontecendo, né? Já vieram perguntar o que está acontecendo. Aí eu sei que explicaram a situação. Eu tava assim, gente, eu tava na partolândia. A partolândia é quando assim, a gente tá em êxtase, o tomara de hormônios, a gente não sabe quem passa, quem fala, se tu tá com roupa ou não. É muito louco, é um mundo paralelo mesmo. Aí os médicos falaram, não, ela não vai ter esse bebê aqui, porque já tava muito tempo no expulsivo. O batimento dele tinha baixado um pouquinho, mas ainda tava tolerável ali. Aí quando eles falaram aquilo, eu só escutei aquilo e falei, não, eu não quero. Eles falaram, vamos levar ela para a sala de parto, que seria a sala de parto tradicional, que aí é aquelas lá que a gente vê em filme, novela, que a gente deita de barriga para cima, né? Perde totalmente a liberdade de escolher a posição que você quer ficar. E é a pior posição, a mais dolorosa para quando a gente está com contração. É antigravitacional essa posição, não sei. Quando colocaram os partos nas mãos dos médicos, né, e tiraram o poder da mulher de escutar o seu corpo, eles inventaram essa posição aí que não faz sentido. Mas enfim, eu tentei ainda, eu fiquei de quatro apoios numa cama, e aí a Raquel falava, Su, ele tá aqui, ele tá vindo. Porque quando eu fazia força, ele vinha. Mas aí quando a contração não vinha, ele subia. Resumindo, me levaram para tal sala de parto, né? E eu deitei naquela posição que se chama posição litotômica, que é a posição de exame, né? Exame médico. E ali eu fiquei. E aí começaram a ouvir o batimento dele, já estava um pouquinho mais fraco. Aí o médico que estava ali, que eu não me lembro nem da fuça dele, que a minha doula fala é o fulano, ele era assim, assim, assado, mas eu não lembro até hoje. Ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa porque o batimento dele tá baixando. Aí eu lá, né, fazendo a maior força que eu podia e nada, e nada. Aí eu vi o batimento dele tava em 60. E aí e o médico falou, mãe, ele me chamou de mãe, essa, o batimento dele tá em 60, ele tá começando a entrar em sofrimento fetal. Se ele chegar em 50, já é considerado sofrimento fetal, então a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou fazer episiotomia. A episiotomia é aquele corte que faz, né? E hoje a gente sabe é considerado violência obstétrica. E aí a gente ali, totalmente vulnerável, eu falei, não, eu não quero que faça nada. E aí ele tentei fazer mais umas forças, aí eu ainda achei que foi tolerável o posicionamento do médico. E o meu marido falou, não, a gente não quer que corte. E, enfim, ele poderia ter oferecido outras opções, poderia. Não sei porque não foi oferecido, né? Tem o fórceps, tem o vácuo. Mas a gente na hora ali não vai dizer, não tem outra opção. Não, né? A gente tá ali naquela loucura, só quer ficar bem. E aí a gente acaba escutando uma pessoa que a gente acha que é referência. E aí ele falou mais uma vez, pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele falou com meu esposo. E aí eu olhei pra ele e falei, não, então vamos fazer. Daí meu marido falou, não, então pode fazer episiotomia. Aí ele fez a epísio, não senti nada, não sei como é que é feito, devem passar um anestésico, enfim. Quando ele fez, eu já fiz mais uma força e eu senti, assim, mas eu não senti o círculo de fogo que eu desejava tanto sentir, que é quando o bebê coroa, isso eu não senti, deve ter sido por conta da episiotomia. Eu sei que assim, eu senti que ele passou, eu fiz mais uma força, e aí ele veio, assim, molinho e quentinho, e ele tá aqui, ó, eu tô falando que ele tá aqui. E ele nasceu e meu marido chorou muito, 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 porque a gente tava assim, sabe? E quando começaram a falar da palavra sofrimento, a gente ficou bem assustado. Mas no fim deu tudo certo, Apgar 10. Aí ele já nasceu, meu marido foi atrás, porque a gente não queria que fizesse aspiração nem nada, então ele foi atrás para conferir, ele nasceu, foi para essa salinha, fez os primeiros atendimentos ali. Foi questão de minutos, ele já estava comigo, a doula já ajeitou ele no peito, já ficou mamando, a gente ficou. Dali a gente não se separou mais e no fim deu tudo certo. Mas eu quero assim, deixar assim, muito claro que. E estudem muito se vocês desejam muito ter um parto normal, porque as coisas mudam muito rápido, né? No meu segundo parto já foi totalmente diferente e no meu terceiro parto foi mais diferente ainda. Mas estudem e o que eu quero dizer, não criem expectativas. Eu criei um mundo ideal do meu parto e ele fugiu do meu controle. E eu demorei muito para aceitar esse desfecho. Muito, um ano, eu acho que um ano eu levei.
Hoje eu aceito. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa em relação ao parto, seria realmente não criar expectativas. Que foi o que aconteceu depois dos meus outros 2 partos. Eu não criei expectativa alguma. É isso aí, eu espero que possa ter sido útil para você que está gestante, todas essas informações. Daqui o primeiro parto, olha, cabe mais no meu colo quase. Gosto muito de te ver, Leonça.